Olá pessoal, estamos de volta. No vídeo anterior falamos sobre o fiel escudeiro do substantivo, o artigo. E chamei a sua atenção para o fato de o artigo ter a capacidade de transformar qualquer palavra em substantivo, se for necessário. Então fique de olho, o artigo aparentemente é inofensivo, mas dependendo do contexto, no texto, ele tem essa capacidade de transformar outras palavras em substantivos. Muito bem, neste vídeo vamos falar sobre os pronomes. Os pronomes também constituem uma categoria que na gramática ocupa um capítulo bem grandinho. São 6 tipos diferentes de pronomes. O objetivo deste vídeo é apresentar os pronomes para você. À proporção que formos avançando em nosso curso, vamos, em cada momento, mostrar as utilidades, quase não sai, pelo amor de Deus, mostrar as utilidades práticas, as aplicações práticas dos pronomes na construção da frase. Neste vídeo vou apresentar os pronomes e à medida que a gente for apresentando, obviamente já vou adiantando alguma coisinha para você. Mas saiba, por hora não fique tão preocupado assim em dominar totalmente essa classe de palavras. Preocupe-se apenas em reconhecer essas palavras como componentes importantes na construção do texto. Aliás, o nome é bastante sugestivo, né? Ele é pronome, ou seja, ele é pró-nome. Ele é a favor do nome, ele está lá para ajudar o nome de alguma maneira. E quando eu digo nome, estou falando do substantivo. O pronome serve para ajudar o substantivo de alguma maneira. De que maneira? Ou acompanhando, ou então substituindo. Veja aí o conceito. Ó. Substitui ou acompanha um substantivo. Substitui ou acompanha um nome. É assim que o pronome ajuda o nome. Ele ajuda dessa maneira para evitar a repetição exaustiva e desgastante de um nome na construção de uma frase. Observe o exemplo que a gente tem aí. Ó. Pedro sai cedo para o trabalho. Sua casa fica longe e ele não pode permitir que o trânsito o atrase. Percebeu? Algumas palavras apareceram aí no meio do caminho justamente para evitar a repetição do nome. Quando eu digo aí, sua casa, que casa é essa? É a casa de Pedro. Veja então que a palavra sua, essa palavra sua, retoma, faz referência ao nome Pedro. Esse é o pronome. A palavra sua aparece aí para evitar a repetição da palavra Pedro. Da mesma forma, ele quem? Ele não pode permitir. Quem não pode permitir? Pedro. De novo, ele. Temos aí como pronome funcionando para retomar o antecedente Pedro. E também, veja mais à frente, você tem lá que o trânsito o atrase. Atrase quem? De novo, Pedro. Percebeu? A palavra sua, ele, o são pronomes na construção do texto. Qual é a função do pronome? Conforme disse, evitar a repetição desgastante, exaustiva de um nome. Se nós não dispuséssemos de nomes em língua portuguesa, seríamos obrigados a repetir o nome Pedro. E aí ficaria assim, ó, Pedro sai cedo para o trabalho. A casa de Pedro fica longe e Pedro não pode permitir que o trânsito atrase Pedro. Pedro, 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 Pedro. Para evitar a repetição exaustiva e desgastante da palavra Pedro, é que usamos o pronome. Então é essa a função básica do pronome, evitar que o nome se repita. Dependendo do que o pronome faz nessa história de evitar a repetição de um nome, ele pode ser subclassificado de 6 maneiras diferentes. E vamos dar uma olhadinha nessas subclassificações. A primeira, já está aí na sua tela, são os pronomes pessoais. Por que eu chamo pronome pessoal? É porque eu uso para substituir o nome de pessoa, ser humano? Não. Na verdade, os pronomes pessoais servem para indicar a pessoa do discurso. E o que é a pessoa do discurso? É o elemento do ato comunicativo. Para que você tenha um ato comunicativo efetivamente, você precisa de 3 elementos mínimos de 3 pessoas. A primeira pessoa, que é o emissor. Ora, se você está ouvindo uma mensagem, se você está ouvindo vozes, mas não há um emissor, esse seu ato comunicativo não está legal. Ouvir vozes sem que haja um emissor? Isso não é legal. Então você precisa de um emissor.
Mas além do emissor, você precisa de um receptor, alguém que receba a mensagem. Do contrário, o ato comunicativo não vai funcionar. É o que acontece, por exemplo, em fila de banco, no final do expediente. A pessoa chega ali desesperada na fila do banco, olhando. Ah, meu Deus do céu, olha o tamanho dessa fila. Minha Nossa Senhora, ainda tenho que ir ali no outro banco fazer um depósito. Não acredito, o gerente não faz mais nada. Gente, mas que pode ser um absurdo. E ainda descobri que nessa semana meu primo está dando taxa. E o resto da fila fala assim, ó. Por quê? Existe um emissor, a pessoa está lá falando, reclamando, mas não existe receptor. O ato comunicativo também não acontece. Ah, professor, entendi. Então, se eu tiver um emissor e um receptor, aí o ato comunicativo acontece? Não. Você ainda precisa de uma terceira pessoa. Você precisa do assunto. Se você não tiver assunto, o ato comunicativo não acontece. É o que se vê, por exemplo, naquelas conversas de elevador. Existem pessoas que têm essa necessidade patológica de conversar dentro do elevador. Né? Às vezes a pessoa está ali, né, nervosa e tal, e o outro está do lado, animado para ir trabalhar, né? E o outro lá. Calor, hein? E o outro. É. Mas aí, será que chove? Sabe quando a conversa não flui? Existe um emissor, existe um receptor, mas está faltando o quê? Assunto. É diferente daquela história. Amigas, babado fortíssimo. Eita, vem todo mundo em cima. Porque aí existe emissor, existe receptores ávidos e existe o assunto, que é o babado fortíssimo. Então, quando você fala pronome pessoal, você está falando dessas três pessoas. O emissor, o receptor e o assunto. Os pronomes pessoais servem justamente para que você faça referência a essas pessoas, os elementos do ato comunicativo. E é dentro do contexto dos pronomes pessoais que nós recordaremos aquele quadrinho assombrado que a nossa saudosa tia Maricota fez a gente decorar. Olha aí, ó. Lembra esse quadrinho assombrado? Pronomes pessoais do caso reto? Eu, tu, ele ou ela, nós, vós, eles ou elas. E do outro lado, pronomes pessoais do caso oblíquo. Para a pessoa eu, me, mim, comigo. Para a pessoa tu, te, e não parece assombração esse quadrinho? Parece que o quadrinho está nas sombras. Aí você vai falando e o quadrinho vai aparecendo. Não é uma assombração esse quadrinho. Mas é isso mesmo, para a pessoa tu, te, ti, contigo, para a pessoa ele ou ela, se, si, consigo, o, a, lhe. Para a pessoa nós, nos, conosco, vós, vos, convosco. E para a pessoa eles ou elas, se, si, consigo, e agora no plural, os, as, lhes. Por que é que eu precisei decorar esse bendito do quadrinho? Por que a tia Maricota me fez decorar? Na verdade, saber os pronomes pessoais do caso reto, caso oblíquo, vai ser útil para a gente mais à frente na parte de sintaxe. Quando estivermos estudando a sintaxe básica das frases, vamos ver que os pronomes do caso reto atuam como sujeitos. Já os pronomes do caso oblíquo atuam como objetos, como complementos verbais. Mais à frente, quando falarmos de novo sobre sintaxe básica da oração, falarmos especificamente sobre predicação verbal, vamos chamar atenção para o comportamento dos pronomes oblíquos e o papel de objeto direto e objeto indireto que eles exercem. Por ora, ficam aí os pronomes para que você recorde quais são eles, os pronomes pessoais. Mais à frente, quando a gente for falar sobre sintaxe básica da frase, voltaremos a falar sobre os pronomes oblíquos átomos. E também quando a gente for falar sobre colocação pronominal. Ok? Por ora, esses pronomes pessoais servem para indicar as pessoas do discurso, o emissor, o receptor e o assunto. Avancemos. Pronomes possessivos. Como o nome sugere, pronome possessivo indica posse. Serve para dizer a quem pertence alguma coisa. Como já falamos aí no conceito, designa uma posse relativamente à pessoa do discurso. Algo que pertence à pessoa eu. Diremos é meu, minha, meus, minhas. Se pertencer à primeira pessoa do plural, nós, diremos nosso, nossa, nossos, nossas. Se pertencer à pessoa tu, diremos teu, tua, teus, tuas. Se pertencer à pessoa vós, vosso, vossa, vossos e vossas.
E pertencer a pessoa ele, ela ou você, seu, suas, seus, suas. E também no plural, né? Seu, suas, seus, suas. Bem, exemplo? Olha aí, ó. Seu posicionamento não é coerente com sua atitude. Veja que aí quando eu digo seu posicionamento, é o posicionamento da pessoa com quem eu estou falando. Sua atitude é a atitude que diz respeito à pessoa com quem estou falando. Ou seja, os possessivos dão essa noção de pertinência, de posse. Qual é a utilidade de eu saber quais são os pronomes possessivos, Wagner? Mais à frente vai ser interessante você lembrar os pronomes possessivos, porque os possessivos geram um fenômeno interessante para nós, para a crase. Os possessivos usam artigo facultativo antes de si. Posso dizer, no caso, seu posicionamento não é coerente com sua atitude, mas eu também posso usar com artigo. O seu posicionamento não é coerente com a sua atitude. Para a formação de crase, vamos ver depois, usamos normalmente uma preposição e um artigo definido feminino. Ora, antes de pronomes possessivos femininos, o artigo feminino é facultativo. Isso gerará também, eventualmente, a crase facultativa. Mais à frente, na aula específica de crase, voltaremos a falar sobre os pronomes possessivos e acerca dessa faculdade da utilização do artigo, uma vez que isso interferirá na ocorrência de crase. Por ora, saiba, os possessivos servem para indicar posse e constitui a turminha do meu, teu, seu, nosso, vosso e variações possíveis. Avançando, outro grupinho, pronomes demonstrativos. Os demonstrativos, como o nome sugere, servem para demonstrar, para fazer referência a alguma coisa, ou fazer referência à localização espacial, ou a referência temporal, ou ainda a uma palavra escrita no texto, ou uma ideia inteira expressa no texto. Os pronomes demonstrativos clássicos são esses aí, ó. A turminha do T, este, esta, isto e variações possíveis. A turminha do SS, esse, essa, isso e variações possíveis. E a turminha do aquele, que diz respeito ao assunto, aquele, aquela, aquilo e por aí vai. Os pronomes demonstrativos terão importância muito grande na parte de coesão e coerência, juntamente com os pronomes pessoais. Mais à frente, então, na nossa aula de texto, nossa aula de compreensão e interpretação de texto, vamos falar sobre coesão e coerência, ou, como os órgãos costumam colocar, elementos de referenciação, repetição e por aí vai. Lá voltaremos novamente a falar sobre os pronomes demonstrativos. Mas aí aliás, já trago exemplo para você do emprego desses pronomes. Eis aí, ó. Quero somente dizer isto. Esse sentimento que você traz consigo não é bem visto nesta casa. Então veja que eu usei o demonstrativo isto para antecipar a ideia que aparece aí adiante. Veja que aí você utiliza o demonstrativo para fazer referência à ideia. Quando eu digo esse sentimento que você traz consigo, o esse diz respeito e faz a indicação de que o sentimento é algo que diz respeito à segunda pessoa, a pessoa com quem eu falo, ao receptor dessa minha frase. Não é bem visto nesta casa, nesta de primeira pessoa, quer dizer que a casa é a casa de quem emite esse comentário, quem emite essa frase. Mais à frente, conforme disse na aula de texto, vamos nos aprofundar no estudo dos pronomes demonstrativos. Por ora, guarde. São esses que pertencem a essa turminha do este, esse, aquele e variações possíveis. Mais um, vamos lá. Pronomes indefinidos. Os pronomes indefinidos, como o nome sugere, dão a ideia indefinida, vaga, aberta, ampla, genérica acerca de alguma coisa. Acabei de usar um indefinido. Alguma coisa. Que coisa? Alguma. A ideia fica aberta. Na definição que temos aí, refere-se de modo vago, de modo genérico, né, à terceira pessoa. Podem ser variáveis ou invariáveis. Aqui você tem alguns pronomes indefinidos que não aceitam variação. Eis aí os invariáveis, ó. Algo, alguém, nada, ninguém, tudo, ou ainda outrem, cada, quem, que. Esses indefinidos não aceitam variação. São, de fato, invariáveis. Os pronomes costumam ser palavras variáveis. Estão na turminha do APAN SV. Mas, particularmente, esses indefinidos aí não aceitam variação. Mas a maior parte, de fato, é variável. Olha aí, ó. Algum, você pode variar para alguma, alguns, nenhum, que varia para nenhuma, nenhumas, nenhuns, estranho, né? Mas vai para o plural, sem nenhum problema. Todo, que vai para toda, todos, e por aí vai, ó. Muito, pouco, certo, diverso, vário,
e vai para vários, várias, outro, outras, quanto, quantos, tal, qualquer, que vai para quaisquer e por aí vai. Os pronomes indefinidos, eis o exemplo, dão ideia vaga e indefinida. Alguém precisa tomar alguma atitude. Alguém quem? A ideia fica aberta. Alguma atitude? Que atitude? A ideia fica aberta, indefinida. Essa é a natureza dos pronomes indefinidos. Dão sempre a ideia aberta, vaga acerca de alguma coisa. Os pronomes indefinidos terão importância mais à frente na aula de colocação pronominal. Veremos que os pronomes indefinidos constituem um dos fatores atrativos para os pronomes oblíquos átonos. A presença de um indefinido tem a capacidade de trazer o pronome oblíquo para junto dele, gerando o que chamaremos de próclise. Mais à frente, na aula específica de colocação pronominal, voltaremos então a falar sobre os pronomes indefinidos. Por ora, fique aí com essas informações, são aqueles que dão ideia vaga, genérica, aberta acerca de alguma coisa, referência genérica, a terceira pessoa. Muito bem, avancemos. Pronomes relativos. Os pronomes relativos têm esse nome porque eles servem para relacionar duas orações. Eles conectam orações como as conjunções fazem. Mas há um detalhe muito importante. Os relativos, além de conectar as orações, eles servem como elementos de coesão. Eles retomam antecedentes, eles exercem função sintática, podem vir regidos de preposição ou não, e dependendo da pontuação que aparece diante deles, eles mudam o sentido da frase. Os pronomes relativos são muito ricos para o examinador. Por isso, mais à frente teremos uma aula quase que inteira só para falar sobre pronomes relativos. Falaremos muito acerca desses pronomes, porque eles aparecem muito, muito, muito mesmo em todas as provas de todos os órgãos examinadores. Por isso, mais à frente, vamos falar com muita calma sobre os pronomes relativos. Por hora, fica aí a apresentação e o grupinho. Ó. O relativo por excelência é o qual e suas variações. O qual, a qual, os quais, as quais. A palavra que também pode ser relativo quando significar o qual, a qual e variações possíveis. A palavra quem também é relativo quando você consegue trocar por o qual igualmente. Onde também é relativo, quando você consegue trocar por no qual, na qual, nos quais, nas quais. E também temos o nojento cujo e as suas variações, cujo, cuja e por aí vai. Olha o exemplo aí, ó. Não concordo com as atitudes que você tomou. Veja que eu posso dizer, não concordo com as atitudes as quais você tomou. Todas as vezes que eu conseguir trocar que por o qual ou alguma variação, trata-se de um pronome relativo. E vamos ver que só de saber que ele é relativo, o examinador já tem pelo menos 7 perguntas para fazer para você, só de olhar para lá e saber que é um pronome relativo. Por isso, mais à frente, passaremos muito tempo falando sobre os pronomes relativos. Essas palavrinhas vão demandar muita nossa atenção, mas isso vamos ver um pouco mais à frente. Continuando aí, para fechar, os pronomes interrogativos. Os pronomes interrogativos são esses indefinidos que, qual, quem ou quando você utiliza em perguntas e interrogações, como é o caso do exemplo. O que sabemos sobre o tema? Então, a vontade doida de falar o que sabemos, né? Mas, a rigor, o pronome interrogativo não é o que, é simplesmente que. Portanto, não estranhe, a pergunta está correta. Que sabemos sobre o tema? Que aconteceu? Esse o que aparece aí é fruto da oralidade, mas esse o de fato não tem nenhuma função na estrutura. O pronome interrogativo de verdade é simplesmente que. Bom, falamos sobre os pronomes, então vamos agora exercitar um pouquinho. Acompanha comigo aí o exercício. A propósito da poluição do ar, sabendo-se que ela afeta não apenas quem o respira, não chegam a surpreender descobertas e constatações recentes. O item não apareceu aí, mas vai aparecer daqui a pouquinho. O item afirma que esse o que aí aparece é um pronome que tem a função coesiva de retomar o antecedente ar. É isso mesmo? Esse o que aparece é um pronome que tem a função coesiva de retomar o antecedente ar? É ou não é? Dá pausa e pensa. E aí, é isso mesmo? Retoma o antecedente ar? Com certeza. Veja que você está dizendo, a proposta da poluição do ar, sabendo que ela afeta não apenas quem respira o ar,
E aí, para não repetir a palavra a, colocamos um o no lugar. De fato, esse o retoma o antecedente a. Ou seja, o item é um item correto. Eis aí o enunciado agora que apareceu, traidor, deixou para o final. Mas o enunciado diria justamente que esse o retoma o antecedente a. É isso mesmo que ele faz. É o que tipicamente um pronome faz. Ele retoma um antecedente no texto. Por isso, lá na parte de texto, vamos voltar a falar sobre os pronomes dentro da parte de coesão e coerência. Vamos para mais um? Olha aí, agora sim, esse não me deixou na mão, apareceu aí, ó. No trecho, fizeram-lhes o recebimento régio, mostraram conhecer seus escritos, discutiram as suas ideias, mandaram-lhes muitos presentes, papiros, crocodilos, zebras, púrpuras. Que diabo de presente, um crocodilo de presente. Já pensou? Você abre o pacote, o bicho tá lá, Deus me diacho de presente, que grego é esse, né, amigo? Mas enfim. Os pronomes grifados referem-se a dois amigos. Eis aí o texto. Cidade Corte, que desde muito tinham notícias dos nossos dois amigos, fizeram-lhes um recebimento régio, mostraram conhecer seus escritos, discutiram suas ideias, mandaram-lhes muitos presentes, papiros, crocodilos, zebras, púrpuras. E o item está dizendo que aqueles pronomes que a gente destacou lá anteriormente fazem referência a dois amigos. É isso mesmo? Dê pausa e verifique. E aí, certinho? Sim, é exatamente isso mesmo. Veja que no contexto, quando se diz cidade-corte, que desde muito tinham notícias dos amigos. Veja, cidade-corte tinham notícias dos amigos. Quando eu digo aí o outro verbo, antes eu falei tinham notícias. Quem tinha notícia? Cidade-corte. Naturalmente, no próximo verbo, quando eu digo fizeram-lhes, fizeram, quem fez? Cidade-corte, fizeram-lhes um recebimento. Ou seja, fizeram um recebimento aos dois amigos. Mostraram. Ora, quem é que mostrou? Ué, quem tinha notícias, quem fez o recebimento régio, agora mostrou conhecer. Ou seja, de novo, é a mesmíssima referência ao sujeito de cidade-corte. Portanto, para o complemento, seus escritos são os escritos dos dois amigos. Da mesma forma, discutiram. Quem? Cidade e corte discutiram as ideias dos dois amigos. Ou seja, de fato, os pronomes destacados fazem referência aos antecedentes. Esse tinham aí, conforme disse, é verbo que diz respeito ao sujeito cidade e corte. Consequentemente, todos os outros verbos também fazem referência a esse mesmo sujeito. Portanto, lhes faz referência, retoma o antecedente dois amigos. Da mesma forma, mostraram, cidade corte, mostraram. Ao dizer seus escritos, são dois amigos. Discutiram, cidade corte, suas ideias são as ideias dos dois amigos. E aí mandaram, cidade corte, mandaram. E esse lhes também diz respeito a dois amigos. Ou seja, o item está certíssimo. Mais um, vamos lá. No trecho, há duas ocorrências do vocábulo o como pronome oblíquo. Eis aí o trecho. As penas eram duras e permitiam o que hoje seria considerado como verdadeiras aberrações, como a morte pelo fogo, mutilações e queimaduras. Naquele contexto, inexistia uma ideia de proporcionalidade entre o delito e sua punição. William está dizendo que essas duas ocorrências do oi são de pronomes oblíquos. É isso mesmo? Dê pausa e verifique. E aí, verificamos? Certinho? Não, veja que o pronome, ele funciona como, esse pronome o, que é pronome oblíquo, ele funciona como complemento de um verbo, não é isso? Isso quer dizer, então, que no contexto, quando você fala desse primeiro o, veja que são dois os que aparecem aí. Esse segundo o antecede delito, que é um substantivo. Esse o conectado ao substantivo nada mais é do que um artigo. O primeiro o, de fato, é pronome. Inclusive, a gente pode até discutir a natureza desse pronome. Se é o pronome oblíquo o, que normalmente significa ele, ou se seria um pronome demonstrativo. Particularmente entendo que esse oi tem papel de demonstrativo. Tanto é que eu poderia dizer, as penas eram duras e permitiam aquilo que hoje seria, ou seja, esse oi com valor de aquilo funciona na verdade como um pronome demonstrativo. Agora, com certeza o segundo o não é pronome. O segundo o é um artigo que antecede o substantivo delito. Acontece que o item falou que você tinha pronome oblíquo nas duas ocorrências. Não, com certeza não. Esse item é um item errado. Gostou das nossas orientações acerca dos pronomes? Muito bem. Ficaremos por cá.
conforme disse, à proporção que formos avançando em outros conhecimentos, em outras exposições, vamos trazer novamente os pronomes à discussão, mostrando na prática a aplicação dessas palavras na construção do texto. Mas isso vamos fazer à medida que a gente for avançando com os nossos outros vídeos. Por hora, ficamos por cá, mas ainda vamos voltar para falar um pouco mais sobre outras classes de palavras. Até o próximo vídeo. Até mais!